Oi, gente! Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Liandra e eu conto relatos sobrenaturais aqui pra vocês enquanto eu faço a minha make de segunda a sexta às 18 horas. Lembrando que eu também conto relatos lá no meu TikTok e no meu Instagram, e essas redes sociais vão estar aqui embaixo na descrição. E se você tiver algum relato pra me enviar, o e-mail também vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo. Essa fiada, chega de blá 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 e vamos pro nosso relato de hoje, que tá gigantesco, do jeito que vocês gostam. A maledite que destruiu a minha família e a minha vida. Esse, gente, sem dúvidas é um dos relatos mais impactantes que eu já contei aqui nesse canal. Mas enfim, vamos lá. Bom, Liandra, já adianto que esse relato ele é enorme, pois é basicamente a história de toda uma vida que foi destruída por uma pessoa, a maledite, que aqui vou chamar ela de Aline. Tudo começou em 2005 e na época eu tinha 11 anos de idade. Minha família era composta por eu, Beatriz, minha mãe Ana, meu pai Alex e minha irmã Júlia, que nesse ano em questão tinha só 3 aninhos de idade. Nessa época, minha mãe tinha um salão de beleza que era muito famoso no nosso bairro. O salão ficava em casa mesmo, o salão era embaixo e a nossa casa em cima. E o meu pai, ele trabalhava como caminhoneiro e por conta disso ele não ficava muito em casa. Ele vivia mais na estrada que tudo. Bom, teve uma época em que o salão estava indo muito bem e a minha mãe precisou contratar mais alguém. E é aí que a Aline, a maledite, entrou em nossas vidas. Mamãe a contratou como auxiliar para poder ajudar a fazer os cabelos. E eu me lembro bem que mamãe deu preferência em contratar ela, pois ela tinha uma história de vida muito triste. Não tinha família, foi criada pelos avós, que na época já eram falecidos, estava sozinha e sem emprego. Então a minha mãe quis ajudar, sabe? Mal ela sabia que aquilo ali era uma péssima escolha que ela estava fazendo na sua vida. Com o passar dos dias, a Aline conquistou a amizade da minha mãe e passou a frequentar a nossa casa também. Chegava cedo, tomava café, almoçava e, gente, às vezes ela até jantava lá em casa. Faltava pouco morar lá. E assim, eu nunca gostei dela. E eu sempre falava com a minha mãe que tinha algo de errado em Aline. Mas a minha mãe não ouvia ninguém. E a minha avó também dizia o mesmo. Eu lembro das inúmeras vezes que ela alertou minha mãe sobre a Aline. Mas, gente, ela não ouvia ninguém. Parecia que estava enfeitiçada. Um dia, inclusive, eu vi ela se insinuando para o meu pai. Lembro que nesse dia minha mãe não estava em casa e a Aline chegou lá, do nada. E até hoje eu não sei nem o que ela foi fazer lá, sendo que minha mãe não estava. E eu vi ela dando em cima do meu pai descaradamente. Óbvio que eu contei isso pra minha mãe, mas ela não acreditou. Mais ou menos uns 3 meses depois que a Aline entrou em nossas vidas, a minha mãe começou a ficar doente. E os médicos, gente, não sabiam o que ela tinha. Porém, eu desconfiava que a Aline estava fazendo algo, pois a minha mãe começou a ficar doente um dia após a Aline levar um perfume para minha mãe, dizendo que era um agradecimento por tudo que ela havia feito por ela. E foi a minha mãe começar a usar aquele perfume que tudo desandou. A saúde da minha mãe ficou muito debilitada, a ponto dela ter que ir para outro estado fazer tratamento, pois os médicos passaram a desconfiar de um tipo raro de câncer que em nossa cidade era impossível de se conseguir tratar. Bom, e como os meus pais eles tinham essa condição financeira na época, a minha mãe acabou indo para São Paulo e a minha avó foi junto e nós ficamos com o meu pai. O problema era que, como eu disse anteriormente, o meu pai era caminhoneiro e ele precisava trabalhar para poder custear os gastos que a gente estava tendo com a minha mãe. E é aí que a Aline entra mais uma vez, porque a bonita se prontificou a tomar conta da gente e tocar o salão de beleza enquanto minha mãe não estava. Quando minha mãe estava arrumando suas coisas para ir para São Paulo, a Aline estava lá em casa e eu vi ela dizendo para minha mãe não esquecer o perfume. E ali eu tive ainda mais certeza de que tinha algo naquele perfume. A minha mãe até chegou a colocar ele na mala, mas eu fui lá sorrateiramente e tirei o perfume sem que ela visse. Mas não adiantou de muita coisa, pois mesmo assim, mesmo minha mãe estando em São Paulo e recebendo todos os tratamentos necessários, a saúde dela ia piorando cada vez mais. E como eu disse, eu e minha irmã ficamos aos cuidados de Aline, que era uma verdadeira bruxa com a gente.
Sério, ela deixava a gente passar fome. A minha irmã vivia desmaiando de fraqueza e eu já não ia nem para a escola mais, pois ela não me acordava para ir. Não lavava meu uniforme, não fazia comida, ela não fazia absolutamente nada. Ela só resolvia fazer algo e se mostrar uma boa pessoa quando meu pai chegava de viagem. Ela batia em mim e na minha irmã por qualquer motivo e fazia a gente usar roupas compridas para não mostrar as marcas roxas que ela deixava no nosso corpo. A Aline tentava de diversas formas ter algo com meu pai, mas ele cortava ela. E eu cheguei até a ouvir ele dizer uma vez para ela que amava minha mãe e que a respeitava muito. E que enquanto ela vivesse, ele estaria ao lado dela. E isso, gente, enfureceu a Maledite. Ela ficou 3 vezes pior com a minha irmã e comigo. Me lembro de um final de semana que minha mãe veio nos visitar e a Aline encheu a cabeça dela dizendo que não estava dando conta do salão e de cuidar de mim e da minha irmã e da casa. Sendo que, gente, ela não fazia nada, era tudo eu quem fazia. Mas eu não conseguia contar porque eu não queria trazer mais problemas para minha mãe. Então, de tanto a Aline infernizar a mente dela, a minha mãe achou melhor fechar o salão por um tempo, até que ela pudesse, melhorar e voltar para casa. Nesse final de semana, como minha avó também estava com a gente, eu chamei ela em um canto e falei tudo. Contei também sobre minhas teorias, sobre a Aline ter colocado algo no perfume e que tudo aquilo era culpa dela. Então, naquele mesmo dia à noite, a minha avó saiu e eu, claro, fui junto. E juntas fomos até um terreiro de uma grande amiga da minha avó. E lá conseguimos descobrir que, de fato, a Aline fez algo para minha mãe. Mas que eles iam tentar reverter e tirar a maldição que a Aline jogou para poder destruir a minha mãe e a minha família. E lá também eles falaram que isso ia ajudar ela a se curar do câncer, que era, na verdade, uma doença espiritual causada pela maldição que a Aline jogou nela. Eles fizeram algumas recomendações para minha avó fazer na minha mãe, como orações e alguns banhos. Eu não me lembro muito bem tudo que foi passado, mas sei que ao longo dos dias a minha avó foi seguindo tudo à risca. Na segunda mesmo elas haviam retornado para São Paulo, mas eu sei que de lá a minha avó continuou com os cuidados com a minha mãe em relação ao lado espiritual. E, gente, a Maledite de alguma forma sabia o que eu e minha avó tínhamos feito, pois ela virou um verdadeiro demônio. Eu apanhava tanto que eu chegava a desmaiar e eu ficava dias e dias sem comer e eu só podia comer quando ela liberava. Ela chegou até me proibir de dormir no meu próprio quarto e fazia eu dormir no tapete do chão da sala. Gente, era um verdadeiro inferno, pois isso foi numa época que estava muito frio na cidade onde morávamos e eu simplesmente tinha que dormir no chão frio. Eu cheguei a ficar até resfriada por conta disso. E todo esse inferno durou mais ou menos um mês, porque a minha mãe foi misteriosamente melhorando. Mas eu e vovó sabíamos que, na verdade, era o feitiço que estava sendo quebrado. E os médicos ficaram assustados e repetiram o exame várias e várias vezes para poder ter certeza de que, sei lá, não era uma falha dos aparelhos ou uma falha nos exames. Mas, de fato, mamãe não tinha mais nada. E a Maledite sabia que havia sido eu e vovó que tínhamos quebrado o feitiço. Como ela sabia disso, eu não faço ideia, mas ela sabia. Eu sentia no olhar dela o olhar de ódio que ela tinha para mim e para minha avó. E quando a minha mãe voltou, ela se mostrou muito feliz, mas por dentro ela estava cheia de ódio, pois ela não conseguiu acabar de vez com a minha mãe. Mas infelizmente, Leandra, a história ela não termina por aqui, pois a Maledite não ficou satisfeita. Minha mãe até retomou o salão, as coisas estavam indo até bem, pois a minha mãe melhorou rapidamente. Como eu disse, era o feitiço que havia sido quebrado, Mas a Aline continuava trabalhando com minha mãe e frequentando a nossa casa. E a minha mãe, ela não acreditava nas maldades que a Aline fez, pois, gente, eu contei pra ela. E pasmem, ela ainda chamou a minha atenção, dizendo que eu não deveria ficar inventando algo de quem tanto ajudou. Sabe, Leandra, até hoje eu tenho um certo ressentimento da minha mãe por conta disso, pois ela preferiu acreditar em uma desconhecida do que em mim, e isso destruiu a nossa família e eu passei por coisas ruins, que eu me lembro até hoje que me causaram traumas e que poderiam ter sido evitadas, sabe?
Mas enfim, após um mês que mamãe estava de volta e o salão também estava tudo bem, parecia estar tudo normal, até que minha avó adoeceu e veio infelizmente a falecer. E sabe, gente, até hoje eu acho que o falecimento da minha avó também foi obra da Maledite. Porque a vovó estava bem e foi algo tão repentino, sabe? Ela não tinha nenhum problema de saúde, ela era uma senhora saudável. E foi algo muito do nada. Então por isso eu acredito que teve dedo da Maledite nisso também. E também, logo após o falecimento da vovó, a minha mãe começou a ficar muito estranha. Ela começou a dizer que via coisas e eram coisas que só ela via. Ela falava que tinha alguém perseguindo ela, mas nunca tinha ninguém. Ela surtava e começava a gritar e fez isso até na frente dos clientes. Ela começou a emagrecer muito, não comia e vivia dizendo que tinham pessoas a perseguindo. E por isso, ela simplesmente parou de sair de dentro do quarto dela. Ela ficava o dia inteiro trancada e a gente tinha que levar comida e praticamente obrigar ela a comer. O meu pai teve que levar ela a um psiquiatra, que, guardem bem essa informação, foi uma indicação da Maledite. Esse psiquiatra diagnosticou ela com esquizofrenia e disse que internar ela seria a melhor opção, pois assim ela receberia o tratamento e não ofereceria perigo nem para mim nem para minha irmã. E sim, Leandra, mais uma vez eu e minha irmã estávamos na mão de Aline novamente. Mas dessa vez foi muito, mas muito pior. E sabe, gente, até hoje eu não sei direito o que a Aline fez, mas ela conseguiu finalmente pegar o meu pai para ela. E até hoje eu acredito fielmente que foi algum tipo de feitiço, sabe? Porque, gente, foi muito do nada. Foi assim, da noite pro dia, da água pro vinho. O meu pai, que era um pai super amoroso, passou a ser um monstro com a gente. Para vocês terem ideia, ele nunca havia levantado um dedo, nem a voz pra gente. E do nada começou a bater na gente sem motivos. Outra coisa estranha também, gente, foi que ele começou a beber e parou de frequentar a igreja como ele sempre fazia. E tudo isso foi muito estranho, foi uma mudança muito repentina, sabe? Maledite então deu a ideia de se desfazer do salão, vender tudo e aumentar a casa. E, gente, o meu pai simplesmente aceitou e fizeram isso sem consultar a minha mãe. Em questão de 3 meses, o meu pai se divorciou da minha mãe, que eu acho assim que na época estava tão chapada por conta dos medicamentos que não fazia nem ideia do que estava acontecendo. Gente, meu gatinho quer aparecer no vídeo. Mandem oi pra ele. O nome dele é Bruninho. Ó, fica quietinho aqui pra não atrapalhar a mamãe. Mas enfim, voltando ao relato. E foi isso mesmo, gente. Poucos meses depois, a Maledite e o meu pai estavam juntos. E para piorar ainda mais a situação, a Maledite estava grávida. Gente, ela estava tendo tudo o que ela queria. E eu e minha irmã só estávamos sofrendo cada vez mais. E bom, Leandra, para não ficar um relato maior do que provavelmente este relato vai ficar, eu vou dar uma boa resumida. Porque na verdade foram 6 anos vivendo esse inferno. Eu e minha irmã passamos fome. A gente que limpava a casa durante todo esse tempo. O filho da Maledite, quem cuidou foi eu. Eu cuidei mais dele do que ela, que era a própria mãe. Pois ela obrigava a gente a cuidar dele para ela poder sair. Quando meu pai viajava, ela passava dias fora e ficávamos sozinhas com o bebê. Na época, eu não sabia para onde ela ia ou o que ela fazia, mas que ela sumia, ela sumia. E ai de eu ou a minha irmã contar alguma coisa disso pro meu pai quando ele chegasse. Era certo de que a gente apanharia. Isso se não fosse coisa pior, se ela não matasse a gente. Então, por conta disso, nós nunca abrimos o bico. A vida naquela casa era um verdadeiro inferno. Eu não podia sair. Eu não podia ter amigas. Se a Maledite descobrisse que eu estava tendo alguma amizade com alguma menina ou com algum rapaz, ela fazia um inferno, ela ligava para a pessoa, falava mal de mim até a pessoa se afastar. E eu tive inúmeras situações como essa que não vou pôr no relato para não se estender muito. Eu também não podia namorar
E o único namorado que eu tive nesse período, ela também fez questão de fazer da minha vida um inferno em relação a essa pessoa. Ela ligou pra ele, inventou que eu traí, contou várias coisas sobre mim, disse que eu era uma pessoa horrível. Ela tentou, mas atentou tanto até o rapaz se afastar de mim. E assim, em meio a esse inferno e com muito custo, eu consegui estudar. Eu me dedicava muito, pois sabia que o estudo era a única coisa que ia me tirar daquela casa. E não pense que a Maledite ficava satisfeita com isso não. Ela vivia me xingando e vivia dizendo pro meu pai que aquilo tudo era um dinheiro jogado fora. Pois o meu pai, apesar dos pesares, nessa época, investia bastante na minha educação e na da minha irmã. Mas a Maledite sempre fazia questão de dizer que aquilo não ia dar em nada, porque eu era uma vagabunda. Sim, gente, ela me chamava de vagabunda, mesmo eu não fazendo nada. Bom, quando eu finalmente fiz 18 anos, eu estava disposta a sair de casa e ir para uma outra cidade para poder estudar, pois eu tinha passado numa federal e o meu pai concordou em custear a minha vida nessa cidade onde ficava a faculdade, já que eu havia passado na federal e era para o curso de medicina e ele não teria gastos com o valor da faculdade. Mas é óbvio, né, gente, que a Maledite ficou muito puta, muito brava. Sério, gente, no dia que eu contei que eu havia passado, eu achei que das duas uma, ou ela ia me bater até me matar de tanta raiva, ou ela ia infartar, também por conta da raiva que ela ficou, porque dava pra ver no olhar dela o quanto ela odiou que eu tivesse passado. E ela começou a arrumar várias e várias desculpas para que o meu pai não deixasse eu ir. Porém, o meu pai bateu o pé e disse que eu iria sim, que era uma grande oportunidade, até porque não é todos os dias e não é todo mundo que consegue passar assim numa federal. E os meus planos era ir, me formar e poder tirar a minha irmã mais nova daquele inferno. Ah, e algo que eu esqueci de mencionar é que no decorrer desses 6 anos, tanto eu quanto a minha irmã, nós visitávamos a mamãe com muita frequência. Praticamente toda semana íamos lá ver ela e levar coisas, presentes, comidas que ela gostava. Porém, o meu pai e a Maledite nunca mais foram ver ela. E assim, querendo ou não, né, infelizmente ela ficou sabendo que eles se casaram. Mas ela vivia tão dopada, inclusive eu achava isso muito estranho na época. Mas eu não tinha voz, ninguém me ouvia. E como a vovó também não estava mais entre a gente, não tinha muito o que fazer, mas eu achava muito estranho o tanto que ela vivia dopada, sabe? Eu não achava aquilo normal. Mas enfim, como eu disse anteriormente, eu estava disposta a sair daquele inferno e só voltar quando eu pudesse tirar a minha irmã de lá também. Porém, gente, no dia em que eu fui procurar uma documentação que eu precisava para poder alugar o apartamento na outra cidade, eu tava ali futucando na cômoda, que era onde geralmente a gente guardava os documentos. E, gente, eu não conseguia achar aquele documento de jeito nenhum. Então eu comecei a futucar ali, futucar aqui, tá? Eu tava futucando em tudo pra ver se eu achava. E foi aí que eu achei um fundo falso no guarda-roupa que a Maledite usava junto com meu pai. Como eu estava sozinha em casa, é óbvio que eu retirei o fundo para poder ver o que tinha ali, né? E assim, gente, é meio difícil explicar como era aquilo, porque até eu fiquei pasma com a engenhosidade da Maledite. Mas era tipo um santuário, e ele estava escondido na parede por trás do fundo falso. Era um altar e nele tinha fotos do meu pai, da minha mãe, cabelos da minha mãe, porque o cabelo da minha mãe era, assim, bem característico, eu sabia que era o cabelo dela. Tinha coisas pessoais dela também. E o que mais me assustou foi um boneco de pano que tinha o cabelo da minha mãe e esse boneco tava com agulhas enficadas na cabeça dela. Na hora, eu me lembrei da minha mãe internada naquele hospital psiquiátrico e foi aí que me veio na cabeça a voz da minha falecida avó. Sim, gente, a voz dela dizendo: "Você é inteligente e vai descobrir toda a verdade." Na hora eu tomei um susto porque a voz da minha avó foi tão assim vívida que parecia que ela estava no mesmo cômodo que eu. Mas enfim, eu fechei direitinho ali o lugar para ninguém perceber que eu estive ali, mas fiquei com aquela frase na minha cabeça. Daí eu comecei a pesquisar e a questionar o meu pai do porquê a minha mãe estava internada e não se tratando em casa.
Eu comecei a pesquisar e vi que pacientes com esquizofrenia podiam ficar em casa. Mas o meu pai também não sabia o porquê dela ter que ter sido internada. E eu comecei a ir mais a fundo nisso. Eu achei papéis do dia em que minha mãe foi internada e descobri o nome do médico que fez ali o pedido de internação. E foi aí que eu comecei a fuçar em tudo quanto é lugar a vida daquele médico. Gente, eu cheguei até a vigiar um dia inteiro dele. Sim, eu banquei a FBI. E eu descobri que ele era frequentador assíduo de um terreiro aqui na minha cidade. E quando eu vi ele entrando naquele terreiro, me veio à mente a Maledite, que também deveria frequentar um lugar assim, pois diante, né, daquelas coisas que eu vi na casa, eu acho que não tinha dúvidas, né, ela frequentava um lugar desse. E aí lembra que quando meu pai viajava, a Maledite sumia por dias? Pois bem, em uma dessas sumidas dela, eu resolvi seguir. E sim, ela ia no mesmo terreiro. E ali eu sabia, tinha alguma coisa. Eu só não sabia como eu ia fazer para provar. Mas enfim, eu voltei para casa e fiquei pensando naquilo. Até que naquela mesma noite eu sonhei com a minha falecida avó. E no sonho estávamos no quarto do meu pai e da Maledite. E a minha avó estava sentada próximo ao computador de Maledite. Na hora eu acordei e já veio assim logo um estalo na minha cabeça. O computador, é isso. E para minha sorte, a conta de e-mails estava logada. Eu olhei os e-mails normais e não tinha nada demais. Só que eu não esperava que Maledite era burra ao ponto de deixar nos apagados as coisas que ela apagava, ela não esvaziava a lixeira. E era assim, gente, algo muito comprometedor. Sim, ela foi muito burra, mas graças a Deus que ela foi burra, porque senão eu nunca ia conseguir provar. E sim, gente, eu achei os e-mails que ela trocou com o tal médico. Maledite disse ao médico que faria para ele um trabalho na qual ele estava muito desesperado. Mas eu não consegui entender sobre o que era o trabalho porque não falava ali nos e-mails. E em troca desse trabalho, era para ele internar a minha mãe. Então, foi tudo planejado. Quando Maledite indicou aquele médico para minha família, ela já o conhecia e já tinha tudo em mente de como ela ia fazer. É óbvio que eu imprimi todos os e-mails e tomei cuidado para ela não perceber que alguém tinha mexido nas coisas dela. Eu aproveitei que ela não estava em casa e eu sabia, né, que ela ficaria dias fora. Então eu arrumei uma mochila com várias roupas minha e da minha irmã mais nova, abri aquele fundo falso e retirei tudo o que estava lá e coloquei em uma bolsa. E fomos para a casa da minha falecida avó, que ficava fechada, mas que eu tinha a chave. E nisso passamos a noite lá. No dia seguinte, eu fui até o terreiro que eu havia ido naquela época com minha avó. E graças a Deus eles se lembravam de mim. E foi aí que eu contei tudo que tinha se passado após aquela época. E mostrei a eles o que eu encontrei no fundo falso do guarda-roupas. E eu lembro, gente, que Maledite me ligava incansavelmente, mas eu não atendia. Acredito eu que ela estava desesperada, pois ela não deve ter encontrado o seu altar no lugar e já deve ter imaginado que eu tinha descoberto algo. Como eu já era maior de idade, eu fui até o hospital e eu tirei a minha mãe de lá, assinando um termo de consentimento caso ela fizesse algo. O tal médico estava lá e simplesmente fez de tudo para que eu não tirasse a minha mãe. Mas eu disse a ele que eu sabia meus direitos. Na verdade eu não sabia não, eu só fui na louca mesmo, mas eu tirei ela de lá. Ficamos na casa da minha falecida avó por uns dias. E conforme o efeito dos remédios iam passando, a minha mãe ia ficando mais lúcida. Ela tinha uns surtos, hora ou outra, mas eu acredito que era por falta da medicação, até porque, né, gente, ela ficou anos tomando aquilo. Mas ela foi ficando bem, foi ficando lúcida e voltando como era antes. Eu sabia mais ou menos o dia em que meu pai chegaria de viagem. E nesse dia eu fui até a casa dele. Foi eu, minha irmã e minha mãe. E, gente, a Maledite ficou pálida quando viu nós três, principalmente quando ela viu a minha mãe. Ela não sabia o que fazer, dava para ver no rosto dela a inquietação estampada, sabe? Eu mostrei a meu pai os prints dos e-mails que Maledite trocou com o médico, mostrei o fundo falso e contei tudo que estava ali quando eu descobri aquele fundo falso.
eu mostrei a ele também as marcas roxas no corpo da minha irmã, porque naquela época a Maledite já não encostava mais em mim, mas na minha irmã sim. E a minha irmã confirmou tudo, disse o tanto que sofreu durante todos esses anos. É óbvio que o meu pai ficou furioso, e eu até achei que ele não fosse acreditar na gente, mas ele acreditou e ficou super furioso com a Maledite. Mas no final das contas, ele acabou perdoando ela. E foi ali, gente, que eu tive certeza de que a Maledite havia feito algo pro meu pai, porque não era possível, sabe? Bom, no final das contas, a minha mãe e minha irmã mais nova ficaram morando na casa da minha falecida avó mesmo. E no início, o meu pai ajudou muito a minha mãe financeiramente, mesmo a Maledite não gostando nem um pouco disso. Porque assim, gente, o meu pai continuou com a Maledite, como eu disse, ele perdoou ela. E a minha mãe, ela conseguiu recuperar a sua lucidez. Ela ficou meio assim, tentando as ideias, vamos dizer. Não se recuperou 100%. Até porque as medicações que aquele médico passava, prescrevia para ela, eram medicações muito fortes. E aquilo, querendo ou não, mexeu um pouco com a sanidade dela. Mas ela conseguiu ficar bem e conseguiu ter outro salão, que inclusive ela tem até hoje. Ela ama aquele salão. Eu fui para a faculdade, me formei em medicina, o que ajudou muito a nossa situação financeira, né? Hoje eu consigo ajudar a minha irmã nos estudos também e a minha mãe, que tem o salão só por hobby mesmo, porque em questões financeiras ela não precisaria. Bom, gente, o meu pai, ele não teve um fim tão bom assim. Como eu tinha falado anteriormente, né, ele começou a beber muito e depois que a minha mãe saiu do hospital e que ele descobriu tudo que a Maledite havia feito, ele se entregou de vez para a bebida. Ele virou alcoólatra e, para piorar, usuário de drogas. A Maledite infernizou tanto a vida dele que ele tirou a própria vida. E isso aconteceu quando eu estava no último ano da faculdade. Ele, infelizmente, não pôde nem me ver me formar. E isso, assim, foi muito triste. E eu não perdoo a Maledite até hoje por ter tirado o meu pai de mim. Lembro que uma vez eu fui visitar ele e isso foi pouco antes dele tirar a sua vida. E ele estava bêbado, né, como ele sempre estava, porque os momentos de sobriedade dele já nem existia mais praticamente. E eu lembro que ele me contou que ele se arrependia muito de ter se casado com Maledite, que o grande amor da vida dele era minha mãe. E nisso eu disse: pai, por que você não tenta reconquistar ela? Acho que ela também ainda ama o Senhor. Porém, ele dizia não conseguir. Sempre que ele tentava se afastar de Maledite, acontecia algo, ele voltava para ela. Era como se ele não pudesse viver sem ela, mesmo não querendo viver com ela. É por isso, Leandra, que acredito fielmente que Maledite tenha feito alguma coisa pro meu pai. Hoje eu não tenho contato com esse meu irmão mais novo e, graças a Deus, nem com a Maledite. A última notícia que eu tive dela é que ela estava trabalhando em uma loja em outra cidade e que, pasmem, havia virado evangélica e pregava e tudo mais na igreja. E bom, gente, essa foi a minha história e ela serve de lição para termos cuidado com quem colocamos dentro de nossa casa e chamamos de amiga ou amigo. Às vezes ficamos com pena, mas a pessoa tem um porquê de estar passando por aquilo. Essa mulher, ela destruiu a minha vida e me trouxe problemas psicológicos que eu poderia não ter se a minha mãe tivesse sido mais esperta. Então é isso. Fiquem espertos com quem vocês chamam de amigos e colocam dentro da casa de vocês. E é isso. Esse foi o meu relato, Leandro. Eu espero que leia ele pelo tamanho. Eu acredito que se você for postar, será no seu canal. Sim, porque é muito grande, né? Não dá pra postar no TikTok e tal, nem no Instagram. Mas enfim, vou amar poder ouvir a minha história sendo contada por você. Um beijo e muito sucesso. Um beijo também, muito obrigada por ter enviado esse relato. E, gente, que relato! Que relato! Quando eu comecei a ler ele, porque eu já li ele todo, né, pra poder trazer aqui pro vídeo, e no início eu achei que a sua mãe ia falecer no meio disso tudo, mas eu fico muito feliz dela não ter falecido e eu fico muito triste pelo que aconteceu com o seu pai, né, porque parecia que ele tava ali enfeitiçado, que ela tinha feito alguma coisa com ele. Mas eu também fiquei muito assim, por outro lado, eu fiquei muito feliz que a sua mãe conseguiu sair dessa.
Porque, querendo ou não, a Maledite tentou contra a vida dela, mas só não conseguiu acabar 100%, né? Mas enfim, gente, esse foi o relato de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, tanto quanto eu, né, que gostei de estar lendo ele aqui pra vocês. E é isso, não se esqueçam de se inscrever no canal, de curtir o vídeo, que ajuda muito a divulgar o meu conteúdo aqui agora que o canal tá no início, né? Mas é isso. Um beijo, tchau, tchau e até o nosso próximo relato.